Diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém, irmãos. Amém. Vamos orar e clamar ao Senhor socorro por entendimento e transformação na sua palavra. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor nos abra os olhos, Pai, para que nós possamos contemplar as maravilhas do Teu Santo Evangelho, Senhor. Precisamos que o Senhor, meu Deus, fale aos nossos corações, Pai. Apenas a Tua palavra, Senhor, é capaz de nos dar aquilo, meu Deus, que necessitamos, que muitas vezes nem sabemos, meu Deus, do que precisamos. Mas, meu Deus, o Senhor é Deus maravilhoso, Pai. O Senhor é Deus que é capaz, Senhor, de fazer a luz vir de onde não existe, Deus. O Senhor é capaz de transformar corações. O Senhor é capaz de fazer a estéril conceber, a virgem dar à luz. Que o Senhor, Pai, nos capacite e nos ajude, meu Deus, a termos nova vida em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, se a gente parar para pensar, nós somos criados como seres sociais. O ser humano ele foi criado para se relacionar com outras pessoas. Ninguém foi feito para viver sozinho. Ninguém foi feito para viver isolado. Até mesmo para que a gente possa dar sequência à humanidade, para que a nossa raça possa se perpetuar, a gente precisa estar junto com outra pessoa. A gente precisa se reproduzir e o ser humano ele é incapaz de se reproduzir sozinho. Mas veja que não é porque nós estamos com alguém que isso é benéfico para nós. Veja, a união das pessoas, tanto na Bíblia como na história da humanidade, de modo geral, é demonstrado que ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Pode ser usado para nos ajudar e nos abençoar, como também pode ser usado para nos amaldiçoar. O texto que nós lemos, irmãos, fala a respeito de comunhão, fala a respeito de uma união santa, de pessoas que estão juntas, para que de fato elas possam ser direcionadas juntas para a glória de Deus. Que seria impossível que elas fizessem isso sozinhas. Veja que é exatamente isso o centro do nosso texto. Vejam, irmãos, nós temos meditado no Evangelho de Lucas, começamos esse mês, e a gente já está, acho que na quarta meditação, e algumas coisas a gente viu já a respeito do Evangelho de Lucas. Eu falei para os irmãos que Lucas ele escreveu tanto esse Evangelho como o livro de Atos, e ele tem alguns objetivos comuns nesses dois livros. Uma das coisas que Lucas ele quer fazer nesses evangelhos, nesses livros que ele escreveu, é de mostrar que Jesus e a igreja não são duas coisas completamente separadas. Ele quer mostrar, falar a respeito de uma doutrina, de um ensinamento que é chamado de a união com Cristo. Que aquilo que acontece com Cristo é aquilo que acontece conosco também. Por exemplo, Lucas é o livro que vai falar a respeito de Jesus, do Evangelho de Jesus. E Atos é o livro que vai falar a respeito da igreja do Senhor. Mas eles têm a mesma estrutura. Peço para que os irmãos abram no Evangelho, no livro de Atos aí, mantenham o Evangelho de Lucas aberto, só para que os irmãos possam ver como isso nos ajuda a entender, principalmente esse texto que nós vamos meditar hoje. Veja, os dois livros, eles começam com uma introdução. Na minha Bíblia diz aqui no livro de Lucas um prefácio, e no livro de Atos diz um prólogo. Se a gente for ler, a estrutura é a mesma. É Lucas ele falando para Teófilo, que é a pessoa a quem ele escreveu, ele direcionou esse evangelho. E aí, então, depois, Lucas, o que é que ele vai relatar? Ele vai relatar o anúncio do nascimento, tanto de João Batista como de Jesus. E aí, em Atos, a gente vai ver Jesus, ele anunciando o nascimento da igreja logo em seguida, a partir do versículo 6. E então, a partir do versículo 12, nós vamos ver
os discípulos obedecendo ao mandamento de Cristo de estarem unidos, para que eles possam então receber o Espírito Santo. E é exatamente isso que nós vemos aqui no nosso texto, irmãos. São cristãos, são crentes se unindo e também eles estão juntos para receberem o Espírito Santo. É isso que acontece no texto que nós acabamos de ler, a partir do verso 39. Vejam, irmãos, o texto começa dizendo que naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. O que é que está acontecendo aqui? Maria, ela acabou de receber uma visita inesperada, irmãos. Um anjo apareceu para ela. E até aqui, então, nós vemos duas histórias correndo em paralelo. A gente vê um anjo aparecendo para Zacarias, e veja que como é que é o contraste muito claro nessas duas histórias. Na primeira é um anjo aparecendo para um sacerdote idoso, estéril, dentro do templo. Na outra história, a gente vê um anjo aparecendo para uma moça, virgem, e num local tão insignificante, que não é nem mencionado. Veja, a gente sabe que é em Nazaré, mas em Zacarias a gente sabe que é em Jerusalém, a gente sabe a cidade, e a gente sabe o local específico que foi no templo. Para Maria, é algo tão insignificante o local onde ela recebeu a visita do anjo, que disse que o anjo entrou no local onde ela estava. Não disse se ela estava em casa, não disse onde ela estava, disse simplesmente que o anjo entrou naquele local. Ou seja, ele está querendo demonstrar que como é insignificante esse local aqui, em que o Salvador recebeu o anúncio do nosso Salvador, em que essa mulher, essa moça que não era ninguém, ela recebeu o anúncio de que Jesus Cristo ele iria nascer. Mas o anjo, então, ele termina essa segunda história falando que a virgem irá conceber, falando que Maria ia dar a luz a Jesus Cristo. Ele termina falando, dizendo para ela que uma parente dela, que é Isabel, também concebeu. E aí a gente vê que as histórias começam a se unir no final aqui do relato que nós lemos, que nós meditamos na semana passada. Porque então Maria, a virgem, e Isabel, a estéril, elas são parentes. E ele então diz, ela já está no 6º mês, aquela a quem diziam ser estéril. Então a história acaba assim, acaba Maria, ela ouvindo do anjo que a parente dela também, ela tinha concebido e queria dar à luz a um filho, e ela recebe aquelas palavras com fé. Se nós olharmos o versículo 38, que foi o último versículo que nós meditamos na semana passada, Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Veja, Maria, a gente vê aqui, irmãos, no versículo 39, que ela está apressada para se encontrar com Isabel. Diz que ela foi apressadamente à região montanhosa. Ela foi conferir aquilo que o anjo disse, se era verdade, foi isso que ela foi fazer? Foi não, irmãos, porque ela já mostra aqui com suas palavras que ela já creu completamente naquilo que o anjo tinha dito. Ela não foi lá apressadamente para ver se é verdade mesmo aquilo que o anjo está falando. Ela foi lá, irmãos, para que ela pudesse ter comunhão com alguém que, assim como ela, tinha recebido o santo evangelho do nosso Deus. Vejam como isso é interessante, irmãos, porque isso é o contrário do que as pessoas fazem hoje em dia. Veja, as pessoas elas querem ir para a igreja, elas dizem, eu vou para a igreja porque eu não estou bem, eu estou fraco, eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu vou lá para ver se eu recebo uma mensagem. Mas quando as pessoas estão bem, aí elas dizem bem assim hoje em dia, não, eu não preciso ir para a igreja não, já passei dessa fase. Recebi uma visita na escola aqui alguns meses atrás, de uma senhora que ela falou exatamente isso. Ela disse, olha, não, eu frequento a igreja tal, mas aí eu sou assim, olha, acaba o culto, eu vou embora porque eu já passei dessa fase. Ela disse, eu já passei dessa fase de precisar estar com os irmãos, em comunhão, conversar com as pessoas, eu já passei dessa fase. Ela quis dizer que está vivendo um relacionamento com Deus mais maduro, ela não precisa assim estar se relacionando com as outras pessoas por conta da maturidade da fé dela. É o contrário, irmãos, o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que, de fato, quando nós estamos fracos, quando nós nos sentimos necessitados, nós devemos buscar a Deus. Mas quando nós sentimos que nossa fé está bem, quando nós achamos que temos certeza das coisas que nós temos crido, ainda assim, nós precisamos buscar ao Senhor. E Maria demonstra isso aqui, irmãos, quando ela apressadamente, ela não simplesmente disse, eu vou lá visitar a minha parenta. Ela diz, o texto fala, que apressadamente, irmãos, ela foi se encontrar com Isabel. Sabe o que é que chama mais atenção nisso? Porque o texto diz aqui que ela foi para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Se a gente for olhar lá no livro de Josué, vai dizer que o local onde os levitas moravam
na cidade de Judá era Hebron, era a cidade de Hebron, nos arredores de Hebron, que é mais ou menos, irmãos, uns 100 quilômetros, em média, 130 quilômetros de onde Maria estava. E veja aqui, então, isso é um exemplo, irmãos, de que eu e você, a gente não pode usar de desculpa, distância ou qualquer outra coisa para a gente deixar de ter comunhão com nossos irmãos. Porque, veja, Maria, ela foi andando, irmãos, provavelmente, ou mesmo que ela tenha ido num jumentinho, a velocidade não mudava tanto assim. Ela passou quase 7 dias, quase uma semana viajando para poder se encontrar com a sua parenta. Veja, ela passou uma semana viajando para poder se encontrar com sua parenta. Mas é ainda interessante a gente refletir sobre isso, porque ela mora em Israel, irmãos. Ela faz parte do povo de Deus. Ou seja, ela não precisava ir nas regiões montanhosas de Judá encontrar com sua parenta para encontrar com uma pessoa que dizia crer em Deus. Ao redor dela, todas as pessoas diziam que criam em Deus. O Senhor ele nos libertou da terra do Egito. Esse povo aqui é o povo que é o povo escolhido de Deus. Ia ter gente crente ao redor dela em toda parte, irmãos. Mas a gente vê que o desejo dela foi de se encontrar com Isabel. O meu desejo e o seu, irmãos, não deve ser simplesmente de estar com pessoas que se dizem cristãs. Eu e você, nós devemos buscar pessoas que podem contribuir para o amadurecimento da nossa fé. Veja, também, recentemente eu recebi um senhor aqui na escola e eu tratando ele como ele me chamou de irmão, e eu chamei ele de irmão também, e a gente começou a conversar sobre a palavra de Deus, é uma coisa maravilhosa. Eu estava feliz que estava em comunhão aqui, eu achava, estava em comunhão com meu irmão. Quando eu penso que não, ele começa a falar a respeito dos testemunhos de Jeová, né? Testemunho de Jeová é um pessoal que diz que é cristão, e eles não deixam a pessoa receber sangue, né, de uma pessoa que não seja testemunho de Jeová. E aí esse homem estava falando do absurdo que era isso, né? E eu disse para ele, meu irmão, se esse daí fosse o maior problema dele, estava bom. Se fosse só não poder receber sangue do outro, estava bom. Mas eles dizem que Jesus não é Deus. Aí ele foi e disse assim, mas nisso aí eles estão certos mesmo. E aí, irmãos, eu penso numa tristeza no meu coração, porque eu estava conversando com o homem, eu pensei que era um irmão meu, e eu tive que parar de conversar com ele, achando que estava em comunhão com ele, tive que começar a evangelizá-lo, porque ele não acreditava que Jesus é Deus. E se a gente não acredita que Jesus é Deus, irmãos, a gente não pode ser salvo, porque a nossa própria fé nos condena. A gente está dizendo que aquela pessoa que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, ela não é capaz de pagar pelos nossos pecados, porque é só um homem. Se não é Deus, irmãos, ele não tem o poder e a dignidade suficiente para pagar pelos nossos pecados. Então, veja, a gente deve buscar estar em comunhão com pessoas que vão contribuir para o amadurecimento da nossa fé. E foi isso que Maria fez. Ela andou aqui, irmãos, para muito longe, para muito longe. E veja, ela poderia ter dito, né? Não, eu já tenho certeza do que o anjo falou, eu já acredito, então vou ficar aqui. Alguém diz assim hoje em dia, não, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu sou templo de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso estar em comunhão com os irmãos, não preciso esse negócio de estar indo domingo de manhã, domingo à noite para a igreja, não preciso disso não. Irmãos, Maria, ela não estava simplesmente com o Espírito Santo dentro dela não, ela estava com o próprio Senhor Jesus aqui, ela era portadora do próprio Senhor Jesus aqui, e ainda assim, ela sentiu necessidade de estar em comunhão com a sua parenta, Isabel. Então a gente vê, o versículo 40 vai dizer que ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Vai dizer que ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Como eu disse para os irmãos, né, esse texto aqui está em paralelo com a comunhão que os apóstolos tiveram logo depois que Jesus anunciou que ele ia enviar o Espírito Santo. Então elas estavam ali em comunhão, Jesus disse, fiquem juntos até que eu envie o Espírito Santo a vocês. E é isso que acontece aqui, então. Maria, ela vai se encontrar com Isabel, e então Isabel, ela é cheia com o Espírito Santo, ela fica possuída com o Espírito Santo. E ela então vai exclamar, vai falar algo em voz alta, versículo 42 nos diz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Vejam, irmãos, esse texto aqui, como eu disse, está em paralelo com o texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Só que se a gente lê o texto lá e lê o texto aqui, a gente vai sentir falta de alguma coisa. Vai ter uma coisa aqui que vai fazer muita falta no texto. Sabe o que vai fazer muita falta aqui no texto, irmãos? Homens. Está faltando aqui no texto são homens. Sabe por quê? Porque lá as mulheres são registradas. Diz, olha, os discípulos estavam reunidos
e tinham algumas mulheres lá, inclusive ele disse, e Maria, a mãe do Senhor Jesus, estava lá. Ou seja, para dizer que Maria, tanto ela estava nesse evento aqui, como ela também estava naquele outro evento lá. Ela iniciou aqui o ministério do Senhor Jesus Cristo, com ele em seu ventre, e ela também fez parte lá do momento em que o Espírito Santo é derramado pelo Senhor Jesus Cristo para o seu povo. Mas está faltando homem nessa história. E tanto isso é de modo claro que é para eu e você a gente perceber isso, que o texto faz questão de dizer que Maria, ela entrou na casa de Zacarias, ou seja, ela entrou na casa de um homem, mas quando chegou lá, ela foi recebida com palavras belas, com uma espécie de profecia, através de uma mulher. E por que foi que não foi Zacarias, irmãos, que recebeu ela aqui? Por que foi que Isabel, ela que pronunciou essas palavras aqui para Maria? Porque Zacarias estava mudo. Zacarias estava mudo por conta da sua incredulidade. Veja, irmãos, infelizmente isso tem acontecido muito em nossos dias, é um dos maiores maus, se não for o maior mal da nossa sociedade. É que os homens, eles estão mudos. Os homens, eles estão estéreis. Os homens, eles estão incapazes de cumprir o propósito, o objetivo para o qual Deus os criou. Eles estão simplesmente sendo omissos em sua função que Deus colocou para eles. Veja, irmãos, Zacarias, ele era um sacerdote. Ele era responsável por pronunciar palavras de bênção às pessoas. Era isso que ele deveria ter feito quando ele recebeu a mensagem do anjo e ele então sai do templo. Era para ele ter levantado as suas mãos e ter declarado a bênção ali ao povo de Deus, a bênção araônica, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Era para ele ter pronunciado palavras de bênção àquele povo. Mas ele não foi capaz de pronunciar palavras de bênção nem mesmo para uma mulher que entrou na sua casa. Veja, seria o momento mais especial, talvez, da vida desse sacerdote, mais até mesmo do que ter encontrado com um anjo dentro do templo, porque ele ia recepcionar o Senhor Jesus Cristo aqui na sua própria casa, mas ele foi incapaz de fazer isso. E como eu disse, irmãos, isso é tão claro no texto, por mais que não esteja descrito aqui, essa ausência masculina, porque quais são as palavras que Isabel fala para Maria? Ela diz, bendita és tu entre as mulheres. Você sabe onde é que essas palavras aparecem na Bíblia? Essas palavras aparecem na Bíblia, em Juízes, no capítulo 5. Sabe que história que é contada lá em Juízes, capítulo 5? Uma mulher, Débora, ela chama um homem para ele batalhar as guerras do Senhor, para ele ir lá e libertar o povo de Deus. Aí sabe o que o homem disse para essa mulher, para essa Débora? Ele diz, eu só vou se você for comigo. Eu só vou se você for comigo. E aí a mulher, ela vai e fala da parte de Deus, eu vou com você, mas a sua honra, a honra que você ia receber por essa vitória, vai ser dada a outra. Uma mulher, ela vai receber a honra por essa guerra, que ela que vai vencer a guerra, ela que vai matar o maior inimigo. E é exatamente isso que acontece. Já é uma mulher, é dito essas palavras de Débora, num cântico no capítulo 5 de Juízes, ela vai falar essas palavras, exatamente essas palavras para Jael. Ela vai dizer, bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, você é mais bendita do que todas as outras mulheres. E as palavras que Isabel está falando aqui, irmãos, são plenamente verdadeiras. Veja que Maria, ela recebeu um privilégio que nenhuma outra mulher recebeu. Esse era um privilégio que todas as mulheres, irmãos, do povo de Deus queria ter recebido, ser a mãe do Salvador. Veja, essa era a função máxima que Deus tinha dado para uma mulher. Ele falou isso para Eva. A gente vai meditar nisso hoje pela noite, se assim o Senhor permitir. Deus disse que a mulher, da descendência da mulher, ia vir aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. E então todas as mulheres do povo de Deus, irmãos, elas tinham filhos na expectativa, será que eu vou ser a mãe? Será que eu vou ser a mãe do meu Senhor? Será que eu vou ser a mãe do Salvador? E a Maria é dada essa honra, que não é dada a nenhuma outra. Só que interessante porque esse texto, irmãos, ele vai ser melhor entendido se a gente entender a imagem que está sendo criada aqui. O que é que está sendo criada aqui? A imagem. São duas mulheres, certo? Mas por trás dessas duas mulheres, na verdade, duas crianças no ventre materno, e a gente vê um mexido na barriga da mãe, né?
Isabel vai falar isso no versículo 44, ela diz, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Veja, duas crianças e uma estremecendo no ventre. Essa imagem é familiar, irmãos. Somente um judeu, alguém conhece o Antigo Testamento profundamente, e entender a imagem que estava sendo levantada aqui nesse texto, que é a imagem de Esaú e Jacó, eles no ventre materno, eles no ventre da sua mãe Rebeca. E veja que o que acontece, são dois gêmeos que estão lá no ventre materno, e a mulher está sentindo muito mexer na barriga, ela vai consultar o Senhor, e o Senhor diz lá em Gênesis capítulo 25, o maior servirá ao mais moço. Então, o maior, ele vai ser servo do mais moço. E como é que é marcada, então, a vida de Esaú e Jacó? É uma vida que é marcada pelo conflito. É uma vida que é marcada por Jacó enganando o seu irmão, depois o seu irmão desejando matá-lo. E essa é o que é marcado a vida desses dois irmãos, Esaú e Jacó. Mas aqui, irmãos, é o contrário. Aqui não há conflito algum. Essa palavra de estremeceu, a criança estremeceu, está dizendo que ela estremeceu de alegria. Essa palavra que se estremeceu é a mesma palavra que nós cantamos no Salmo 14, quando fala a respeito dos montes que estremecem na presença de Deus, reconhecendo a grandeza, a superioridade do Senhor. Da mesma forma que os montes reconheceram a grandeza de Deus. João Batista, mesmo no ventre materno, ele já reconheceu a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Veja que o mais velho servirá ao mais moço. Ele estava reconhecendo que ele nasceu, ele existe para ser servo do Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente isso que a gente leu na liturgia, né? João, ele falando, olha, vocês são testemunhas de que eu sempre disse, eu não sou o Cristo. Na verdade, o meu ministério, a minha vida, o meu serviço, o meu trabalho é para exaltar a Jesus Cristo. E assim também a minha vida e a sua, irmãos, deve ser para exaltar o Senhor Jesus Cristo. Veja que Isabel, nem João Batista, eles não estão demonstrando nenhum tipo de inveja ou ciúme. Veja, eles foram abençoados por Deus. Né? Isabel, ela foi abençoada por Deus com a capacidade de gerar um filho, mesmo ela já idosa, e ela sendo estéril, ela poder gerar um filho. Mas é inegável que a bênção de Maria foi muito maior do que a dela. Porque ela, além de poder ter um filho, ela teve um filho que foi o Senhor, o Salvador de todos. Mas a gente não vê nenhuma inveja, a gente não vê nenhum ciúme, nenhum sentimento ruim ou negativo, ou nenhuma tristeza, porque, infelizmente, irmãos, é isso que a gente experimenta hoje. A gente pode estar sendo abençoado por Deus, e todos nós somos abençoados por Deus o tempo todo. Mas a gente não pode enxergar uma outra pessoa que está recebendo um pouco mais de bênção do que nós, ou que está sendo muito mais abençoado do que nós, que parece que a gente olha para a nossa própria bênção e a gente vê como se fosse nada. A gente olha para aquilo que Deus nos deu e a gente enxerga como se não fosse nada, porque a gente olha para alguém que está tendo mais do que nós e a gente fica com inveja daquela pessoa, a gente sente tristeza e a gente não reconhece o quanto que nós somos privilegiados, simplesmente pelo fato de conhecermos ao Senhor. Irmãos, independente de Maria, o filho que ela está carregando ali não é para ela. Veja, depois Jesus ele vai ser questionado quando ele é adulto. Vamos dizer bem assim para ele: bem-aventurado o ventre que te pariu e os seios que te amamentaram. E aí, Jesus vai dizer, mais bem-aventurado. Jesus não disse que não era bem-aventurada. Maria realmente é bem-aventurada. A gente está vendo aqui, irmãos, ela é mais bem-aventurada do que todas as outras mulheres. Mas mais bem-aventurada do que ela. Ou seja, qualquer mulher pode ter uma bênção maior do que a que Maria recebeu. Qualquer homem, qualquer pessoa. Simplesmente crendo no Senhor Jesus. Ele diz, mais bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras. Minha família é essa. Aqueles que ouvem a minha voz, aqueles que estão comigo. Veja, irmãos, que privilégio que nós temos. Quando a gente olha para Maria, irmãos, e de fato é uma mulher santa, uma mulher que deve ser admirada. Porque, pare para pensar, essa foi a mulher que Deus escolheu para ser mãe do filho dele. José e Maria foram os pais do filho de Deus. Deus, ele certamente não ia escolher qualquer família para colocar o seu filho para nascer. Ele escolheu pessoas que eram crentes, que eram muito crentes. Se a gente for parar para pensar, irmãos, Zacarias, a Bíblia registrou ele lá, dizendo que ele era justo diante de Deus, vivia irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Lá no versículo 6 está dizendo isso. E Maria, ela demonstrou uma fé maior do que esse homem. Maria, naquilo que o homem não creu,
que era muito possível de acontecer, porque Deus já tinha feito várias vezes a estéril conceber, naquilo que Zacarias não creu. Maria creu em algo muito mais complexo. Veja, uma virgem, como é que é esse negócio aí de uma virgem conceber? E ela creu nele. Então veja que ela não é qualquer pessoa, irmãos, ela é uma pessoa realmente santa, é uma mulher crente, não deve ser adorada, obviamente, porque maior do que ela, irmãos, é qualquer um, todos nós, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a salvação que é maior do que a bênção de ser mãe fisicamente, de ser pai fisicamente do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela, então, Isabel diz também, de onde me provém que eu venha e venha me visitar, a mãe do meu Senhor. Veja, irmãos, ela recebeu como um privilégio e merecido o ser mãe, mesmo já idosa. Mas ela recebeu ainda com um privilégio ainda maior a presença de Jesus Cristo na sua casa. Parei para pensar, irmãos. Ela não foi achada digna diante de Deus. Deus não quis que ela fosse mãe estéril. Ela poderia dizer, olha, se eu fui digna de ser mãe estéril, como é que eu não vou ser digna de uma mulher grávida entrar na minha casa? Mas não foi isso que ela falou, irmãos. Ela considerou um privilégio ainda maior. Ou seja, imagina o seu maior sonho. Porque esse era o maior sonho de Isabel, ser mãe, mesmo já idosa. Era o maior sonho dela. Foi assim que o anjo foi e encontrou com seu marido e disse, olha, Deus ouviu a oração de vocês vão ser pais. Era o maior sonho dela. E ela recebeu com alegria esse privilégio de ser mãe. Mas veja, ela recebeu com uma alegria ainda maior o receber Jesus na sua casa. E veja, a gente poderia dizer, eu também ia achar um privilégio grande se Jesus entrasse na minha casa. Irmãos, ela nem viu Jesus. Ela nem está falando aqui que ela está enxergando Jesus. Jesus entrou na casa dela através da mãe dele que estava entrando. Será que eu e você, a gente considera um privilégio maior do que ter o nosso maior sonho realizado aqui nesse mundo? Eu e vocês, nós temos a presença de Deus na nossa vida. Você poder servir a esse Senhor. Porque, veja, ela está feliz com isso. Ela diz, a mãe do meu Senhor. Ou seja, o meu Senhor está aqui comigo. Se você ser servo desse Deus, o Senhor Jesus, será que isso é um privilégio para você maior do que qualquer outra coisa? Ou será que tantas outras coisas trazem mais alegria ao nosso coração do que o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas? Veja, irmãos, ela fala que a criança estremeceu de alegria dentro dela. E aí não tem como, irmãos, a gente não ver aqui que essa comunhão que é relatada aqui em Lucas, que está refletindo a comunhão dos discípulos lá no livro de Atos, ela não é profunda, irmãos. Veja como ela é profunda, irmãos. Porque a gente está vendo aqui pessoas completamente diferentes, adorando a Deus juntos. A gente está vendo uma mulher idosa, a gente vê assim, Maria e Isabel eram parentes, mas não, irmão, são duas pessoas completamente diferentes. Uma era idosa, outra era uma moça, dos seus 12 para 16 anos. E um bebê ainda no ventre materno. Veja, a idosa, a moça e um bebê no ventre materno. Eles estão aqui juntos, adorando o Senhor Jesus Cristo. O que é que a gente faz hoje, irmãos? O que é que a gente faz hoje? A gente mata as crianças que estão no ventre e diz que não é vida ali, que não é criança. A gente despreza os idosos e a gente usa os jovens. Veja aí, a gente vai adorar a Deus e separa todo mundo e cada um vai adorar a Deus do seu jeito. Acho que eu já contei para os irmãos, né? Um amigo meu foi chamado para ser pastor de uma igreja que é só igreja de surfista, né? Ele disse, não posso aceitar esse convite de jeito nenhum. Perguntaram, por quê? Pai, você é o surfista aqui mais antigo da cidade, o pessoal lhe conhece e tudo mais. Ele disse, eu fui chamado para pastorear o surfista, o skatista, o engenheiro, o advogado, o faxineiro, professor. Ele disse, a beleza da igreja de Cristo é essa. São pessoas completamente diferentes, adorando a Deus juntos, porque elas têm uma coisa em comum, que une elas mais do que qualquer outra coisa que separe, mais do que a cultura,
mais do que o sotaque, mais do que a idade, mais do que os interesses, mais do que o trabalho. Eles têm algo que os une, que é terem sido salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E é isso que mostra a beleza da igreja, irmãos. Veja, quando eu e você, a gente não consegue ter comunhão com algum irmão, porque nossos interesses divergem dos deles, porque nossa idade diverge da deles, ou qualquer outra coisa do tipo, a gente está falando que o que nos define não é o sangue de Cristo, que o nosso trabalho, ou que a nossa idade, ou que os nossos interesses nos definem mais do que o sangue do Senhor Jesus Cristo. É óbvio, irmãos, que não é fácil pessoas diferentes, com histórias de vida completamente diferentes, elas caminharem juntas, elas terem assunto para conversar. Mas veja, se você está caminhando com Cristo, e se a outra pessoa também está caminhando com Cristo, o fato de vocês estarem caminhando com Cristo vai unir vocês muito mais. A história de vida de vocês vai ser muito mais parecida do que a pessoa que tem a mesma idade que você, do que a pessoa que tem o mesmo emprego que você, do que a pessoa que tem os mesmos interesses que você. Porque o que marca, o que define você, é o que você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, veja como o texto termina. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Veja, irmãos, eu disse para vocês que Maria ela já tinha certeza quando saiu de casa. Foi assim que terminou o texto passado. Ela disse: se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Ela estava plenamente certa de que aquilo ali era verdade, de que o evangelho era verdadeiro, de que ela ia dar a luz mesmo sendo virgem. Mas a nossa fé sempre tem para onde crescer, irmãos. A gente nunca tem uma fé, ou a gente nunca tem uma certeza no evangelho que não possa se tornar ainda maior. E como é que essa certeza foi acrescentada em Maria? Irmão, não foi ela sozinha em casa orando, lendo a Bíblia, não. Foi ela em comunhão com a sua parenta, comunhão com a idosa que não tinha nada a ver com ela. Mas que as duas estivessem grávidas aqui, irmãos, era a única coisa que elas tinham em comum. Eram gravidezes completamente diferentes, aqui a história de vida delas completamente diferente. Mas ela em comunhão com essa irmã e com um bebê ainda que estava no ventre materno. Ela teve a sua fé ainda mais fortalecida. Veja, irmãos, Jesus ele foi adorado ainda no ventre materno. Não é que Jesus foi adorado ainda no ventre materno apenas. Jesus aqui, ele não ia ser considerado nem um feto para as pessoas hoje, porque pouquíssimo tempo ele tinha aqui de vida, ele era só um embriãozinho, mas um embrião aqui, ele foi adorado. Veja se Jesus, antes mesmo dele tomar forma específica aqui nesse mundo, antes mesmo do seu corpo estar plenamente pronto, ele foi adorado por essas pessoas de idades, de histórias completamente diferentes. Quanto mais eu e você, depois que sabemos que esse homem, que esse menino, que esse embrião, que saiu do ventre materno, ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Quanto mais eu e você devemos adorar esse Deus, se o evangelho foi nos revelado com uma clareza tão maior do que foi revelado para essas pessoas. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a gente possa buscar ter comunhão com nossos irmãos, para que a nossa fé possa ser fortalecida. Que Deus possa ter misericórdia dos homens, eles não sejam omissos, eles cumpram o seu papel. E que Deus nos abençoe, irmãos, para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo, dia após dia. E a gente possa estar disposto a percorrer a distância que for necessária, para que a gente possa ter comunhão com nossos irmãos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.